Tu não és bem o tipo de homem para namorar a sério. És só para me divertir, ela disse com um sorriso. Então eu respondi calmamente que está bem e bloqueei o número dela. 4 anos depois, estou a comprar a minha primeira casa com a minha mulher, e ela está sozinha a mandar mensagens para amigos em comum sobre o maior arrependimento da vida dela. Eu pensava que estava a construir algo bonito com a Inês, algo que ia durar para sempre. Durante 5 anos, vivemos numa casinha no Porto que eu estava a comprar com o meu ordenado de vigilante, trabalhava de noite no centro médico enquanto estudava para a licença de mediador imobiliário durante o dia. A Inês dava aulas de violino e tocava com a orquestra local, viajava constantemente para audições e concursos de música pelo norte do país e pela Galiza, a correr atrás do sonho dela de se tornar musicista clássica profissional. Eu adorava mesmo apoiar a carreira dela, mesmo quando isso significava fazer turnos duplos para pagar a manutenção dos instrumentos e levá-la em viagens de fim de semana no meu Peugeot velho enquanto ela dormia no banco do passageiro, agarrada ao estojo do violino como se fosse o futuro todo dela. Quando ela precisou de dinheiro para as candidaturas aos conservatórios importantes, vendi a minha mota sem pensar duas vezes, aquela coisa era o meu único luxo. Passeios de fim de semana até Matozinhos para desanuviar depois de semanas pesadas. Mas os sonhos dela pareciam mais importantes que os meus. A nossa casinha vivia cheia de partituras espalhadas por todo o lado e instrumentos antigos que encontrávamos juntos em vendas de propriedades, eu a carregar os violoncelos pesados enquanto ela examinava cada peça como se fosse uma arqueóloga a descobrir tesouros. Eu sentava-me no nosso sofá em segunda mão depois dos turnos, a ouvi-la praticar as mesmas passagens difíceis vezes sem conta, com aquele orgulho silencioso de fazer parte de algo maior, que o meu apoio prático estava a ajudar a criar algo artístico e importante. Olhando para trás, acho que estava tão focado em ser a base sólida para os sonhos dela que nunca parei para pensar se ela via nossa relação como algo mais do que um trampolim conveniente para algo melhor. As coisas começaram a mudar por volta do 4º ano, primeiro de forma sutil, depois impossível de ignorar. A Inês começou a expressar frustração com aquilo a que ela chamava a minha falta de compreensão artística, a revirar os olhos quando eu fazia perguntas práticas sobre a carreira dela ou sugeria que diversificasse as fontes de rendimento enquanto procurava lugares em orquestras. Ela passava horas nas redes sociais, a mostrar-me fotos de músicos clássicos que se tinham casado com mecenas ricos e doadores de sinfonias, a apontar os vestidos de marca e as publicações de férias pela Europa com uma nostalgia que me apertava o estômago. Olha como o marido da Sofia Shen apoia a carreira dela, dizia, a mostrar-me o telemóvel com alguma publicação no Instagram de uma violinista num jato privado. Ele comprou-lhe uns Stradivarius no aniversário. Isso é que é uma verdadeira parceria artística. Conheci o Tomás durante um concerto de beneficência na Casa da Música onde a Inês tocou uma peça solo, este beneficiário de um fundo fiduciário na casa dos 30 que colecionava instrumentos raros e financiava jovens artistas através da fundação da família. Vestido com um smoking feito à medida que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses. Ele aproximou-se da Inês depois da apresentação com aquele charme ensaiado, a elogiar a interpretação dela da peça de Bach enquanto mencionava casualmente a coleção dele de violinos italianos dos anos 1800 guardados na propriedade em Vila Nova de Gaia. Em poucas semanas, a Inês estava a passar fins de semana inteiros na propriedade à beira-rio do Tomás, a alegar que estavam a discutir oportunidades de patrocínio e a explorar colaborações artísticas. Voltava para casa nas segundas de manhã com joias caras e vestidos de concerto de marca que eu sabia estarem muito além do rendimento dela de 32.000 euros por ano a dar aulas. Ela parou completamente de me pedir opinião sobre decisões da carreira. Tomava decisões unilaterais sobre audições e apresentações enquanto fazia comentários sobre como algumas pessoas não entendem os sacrifícios necessários para a arte verdadeira, a olhar diretamente para mim como se eu fosse um camponês cultural a impedi-la da grandeza que estava destinada a ter. O fim chegou numa manhã de sábado em março quando entrei por casa depois de fazer um turno de 12 horas no centro médico, o uniforme de vigilante ainda úmido com a umidade do porto, ansioso por dormir até meio-dia e talvez fazer uns bifes grelhados ao jantar. Em vez disso, encontrei a Inês no quarto a arrumar metodicamente fotografias profissionais e partituras em pastas de couro caras que nunca tinha visto, os movimentos dela precisos e decididos como se estivesse a desmontar uma instalação artística temporária. Ela nem olhou quando entrei, continuou a organizar os materiais da carreira com a eficiência de alguém que tinha planeado aquele momento durante semanas, talvez meses. Vou mudar-me para a casa de hóspedes do Tomás hoje, anunciou sem rodeios, nem se deu ao trabalho de me sentar ou fingir que aquela conversa importava para ela.
Ele ofereceu-se para financiar a candidatura ao Conservatório de Paris e apoiar-me financeiramente durante todo o programa, além de ter contactos com diretores de conservatórios que podem mesmo fazer avançar a minha carreira. Fiquei ali parado a vê-la dobrar programas de concertos de apresentações onde eu a tinha levado, programas onde o meu nome nunca apareceu nos agradecimentos apesar dos anos de investimento financeiro e emocional. O Thomas entende o que é preciso para ter sucesso na música clássica, continuou, finalmente olhar para mim com pena genuína, como se eu fosse uma criança bem-intencionada que nunca percebeu matemática básica. Tu não és bem o tipo de homem para namorar a sério, és só para me divertir. Sempre soube que esta relação era temporária porque não consegues dar a sofisticação cultural e o apoio financeiro que a minha carreira precisa. A crueldade casual daquelas palavras atingiu-me como um murro. 5 anos reduzidos a só para me divertir, a minha dedicação descartada como inadequada desde o início. E os nossos 5 anos juntos, consegui perguntar, a voz mais firme do que me sentia. E esta casa que estamos a comprar? Ela encolheu os ombros com a indiferença de quem descarta a roupa que já não serve, a fechar um saco de roupa cheio dos vestidos de marca que o Tomás lhe tinha comprado. Já cresci além dos nossos sonhos provincianos, Miguel. Namorar contigo foi boa prática para as relações a sério que vou ter em Paris, mas preciso de alguém que consiga mesmo elevar a minha carreira em vez de só pagar gasolina para me levar a audições. Parou à porta do quarto, estojo de violino numa mão e uma pasta de couro na outra, a olhar para mim com algo que podia ter sido carinho se não fosse tão condescendente. És um rapaz querido, mas nunca ias ser suficiente para alguém com as minhas ambições. Olhei para ela ali parada à porta, estojo de violino na mão, à espera de algum tipo de reação que validasse a narrativa dela sobre me deixar para coisas maiores. Em vez disso, disse apenas está bem. Fui ao telemóvel, bloqueei o número dela, e fui à cozinha fazer o pequeno almoço como qualquer outra manhã de sábado. Ela ficou ali mais 1 minuto, provavelmente à espera de lágrimas ou súplicas ou pelo menos uma discussão que a fizesse sentir como a vítima nesta situação. Mas eu limitei-me a partir ovos para a frigideira e comecei a mexê-los com a mesma precisão mecânica que usava para tudo na vida. O som da porta da frente a fechar pareceu anticlimático, como o fim de um filme medíocre que te esqueceste que estavas a ver. Passei aquele fim de semana a ajudar a minha vizinha idosa de Fernanda a arranjar a vedação entre os nossos quintais. Encontrei uma clareza inesperada no trabalho físico de cavar buracos para postes e esticar rede debaixo do sol do porto. Há pessoas que confundem bondade com fraqueza, disse-me enquanto bebíamos chá gelado no quintal dela, a ver-me limpar as ferramentas com o mesmo cuidado metódico que punha em tudo. Mas a verdadeira força é saber quando parar de dar energia a pessoas que não a valorizam. Ela tinha sido casada há 53 anos antes do marido morrer. Criou 4 filhos com ordenado de professora, e tinha esta forma de cortar pelos disparates emocionais com sabedoria prática que me pareceu mais valiosa que qualquer conselho de relações que já tinha recebido. Segunda noite, cheguei à casa do turno de vigilante para encontrar a casa assombrosamente silenciosa, todo o caos musical da Inês simplesmente desaparecido como se nunca tivesse existido. Ela levou apenas os instrumentos e partituras, deixou tudo que tínhamos construído juntos, os móveis antigos que tínhamos restaurado, os utensílios de cozinha que tínhamos comprado para jantares que nunca aconteceram, até as fotografias emolduradas de nós em vários locais musicais que tinham decorado a sala durante anos. A chave dela estava no banco do piano que tínhamos comprado numa venda de propriedade há 2 verões, sem bilhete nem explicação, só um bocadinho de metal que representava o fim prático da nossa vida em comum. Liguei à empresa da hipoteca na manhã seguinte e refinanciei tudo só no meu nome, surpreendido por como o processo foi direto quando tens emprego estável e crédito decente. No fim da semana, tinha apagado toda a evidência da nossa relação do telemóvel, redes sociais e contas de e-mail, não por raiva mas com a mesma eficiência que usava para organizar ficheiros de clientes no trabalho, só limpar espaço para o que quer que viesse a seguir. Os 3 anos seguintes transformaram a minha vida de formas que não podia ter imaginado enquanto estava ocupado a financiar os sonhos de outra pessoa. Dediquei-me a estudar para a licença de mediador imobiliário com a mesma dedicação metódica que uma vez pus em apoiar a carreira da Inês. Passava as horas livres do trabalho de vigilante a memorizar lei de propriedades e análise de mercado até conseguir calcular metros quadrados e vendas comparáveis a dormir. O que me surpreendeu foi descobrir que tinha jeito genuíno para ajudar compradores de primeira viagem a navegar no processo intimidante de comprar a primeira casa, especialmente famílias jovens que me lembravam a mim mesmo, pessoas trabalhadoras com rendimentos modestos que só queriam estabilidade e um sítio para construir algo duradouro.
Em ano e meio, tinha poupado o suficiente para começar a minha própria agência boutique especializada em habitação acessível, focada no mercado pouco servido que empresas maiores muitas vezes ignoravam porque as comissões não eram atraentes. Renovei a minha casa durante este período, transformei-a do espaço desorganizado e cheio de música que a Inês e eu tínhamos partilhado numa montra limpa e moderna que refletia o meu gosto real em vez de acomodar o caos artístico de outra pessoa, cores neutras, móveis de qualidade para os quais tinha poupado, e um escritório em casa onde podia receber clientes num ambiente profissional que provava que entendia o valor da apresentação. O trabalho voluntário começou quase por acaso quando ajudei um cliente a candidatar-se a uma casa Habitat for Humanity e acabei por ficar para ser voluntário no programa de construção deles. Descobri que bater martelo aos fins de semana dava a mesma satisfação meditativa que o projeto da vedação da De Fernando ofereceu durante a separação. Foi aí que conheci a Rita, uma assistente social que coordenava programas de assistência habitacional e aparecia em cada obra com a mesma energia prática de resolução de problemas que eu trazia para o imobiliário, de botas de trabalho e a manusear uma serra circular com mais confiança que a maioria dos empreiteiros que conhecia. A nossa relação desenvolveu-se organicamente através do serviço comunitário partilhado e viagens de fim de semana às praias do litoral, onde falávamos sobre política habitacional e desenvolvimento de bairros enquanto víamos o pôr do sol. A Rita, genuinamente fascinada pelas minhas perspectivas sobre tendências de mercado e revitalização comunitária em vez de ver a minha natureza prática como algum defeito de caráter para superar. Ao contrário da Inês, que sempre me fez sentir como se precisasse pedir desculpa pela minha abordagem prática à vida, a Rita valorizava a maturidade emocional sobre estatuto social e realmente encorajava os meus planos de expansão do negócio. Ofereceu-se para me ligar aos contactos dela de organizações sem fins lucrativos que trabalhavam com programas de compradores de primeira viagem. Estás a construir algo real, disse-me depois de eu ter ajudado uma professora jovem e o marido a fechar numa casa modesta de 3 quartos num bairro que toda a gente tinha dado como perdido. Não estás só a vender casas, estás a ajudar pessoas a criar estabilidade, e isso importa mais que qualquer comissão elegante. Depois de 2 anos a construir uma relação baseada em valores partilhados em vez de dependência financeira, pedi a Rita em casamento durante uma cerimônia de entrega de chaves Habitat para uma família que tínhamos ajudado juntos. Apresentei-lhe um anel que tinha poupado e comprado eu próprio em vez de me endividar para impressionar. Ela mudou-se para a casa que eu tinha transformado de uma lembrança dolorosa do passado em algo que realmente parecia lar pela primeira vez em anos. Trouxe os livros e plantas e móveis práticos dela que complementavam em vez de competir com a vida que eu estava a construir, e percebi que isto era como parceria realmente parecia quando as duas pessoas traziam algo valioso. 4 anos depois da Inês ter saído com um estojo de violino e vestidos de marca, soube da queda espetacular do Tomás através da fonte mais mundana possível, um cliente que trabalhava em seguros de arte e mencionou durante uma reunião de fecho para o apartamento novo dele. Ouviste falar daquele caso de fraude da música clássica? Perguntou enquanto assinava papéis, a deixar cair casualmente a bomba que explicaria tudo sobre a elevação súbita da Inês ao mundo do Tomás. Um tipo de fundo fiduciário aqui no Porto estava a operar este esquema elaborado usando jovens músicos para autenticar instrumentos antigos falsos, depois vendia-os a colecionadores ricos pelo mundo fora por milhões. O Tomás tinha estado a operar uma rede de fraude artística internacional há mais de uma década. Usava músicos promissores mas financeiramente desesperados como a Inês para dar credibilidade a violinos e violoncelos falsificados que ele fazia passar por peças históricas que valiam 6 ou 7 dígitos cada. O esquema era brilhante na simplicidade, recrutava artistas talentosos mas financeiramente desesperados, dava-lhes estilos de vida luxuosos e oportunidades de carreira. Depois fazia-os participar inconscientemente na criação de documentação de proveniência falsa para instrumentos que eram na verdade reproduções modernas artificialmente envelhecidas na oficina dele. Quando a Interpol começou a investigar a rede internacional, a rastrear vendas fraudulentas do Porto a Londres a Hong Kong, o Tomás desapareceu para algum país sem extradição na América do Sul, deixou um rastro de certificados forjados, colecionadores furiosos, e jovens músicos que não faziam ideia que estavam a ajudar a defraudar alguns dos investidores de arte mais ricos do mundo. A Inês perdeu a aceitação no Conservatório de Paris quando o escândalo rebentou, o conservatório compreensivelmente relutante em se associar com alguém que enfrentava acusações federais por participar naquilo a que os procuradores chamaram uma das operações de fraude artística mais sofisticadas da história recente.
Ela foi nomeada em processos civis de colecionadores defraudados que procuravam recuperar milhões em perdas, enfrentava ruína financeira mesmo que os advogados argumentassem que tinha sido manipulada em vez de cúmplice no esquema. A revelação mais devastadora foi que o Tomás tinha estado secretamente a gravar as sessões de prática dela durante anos. Usava as filmagens para criar documentação histórica falsa que sugeria que estes instrumentos modernos tinham sido tocados por músicos notáveis ao longo da história. Basicamente transformou a paixão artística genuína dela em evidência de fraude involuntária. Através de amigos em comum da pequena cena de música clássica do Porto, soube que a Inês tinha começado desesperadamente a tentar contactar-me poucas semanas depois do desaparecimento do Tomás. Criava perfis LinkedIn falsos para monitorizar o meu negócio imobiliário cada vez mais bem-sucedido e até ligava para o escritório várias vezes fingindo estar interessado em comprar propriedades de investimento em bairros que ela não podia pagar. Quando a de Fernanda mencionou que a minha antiga vizinha lhe tinha dito que a Inês andava a fazer perguntas sobre a minha vida pessoal e sucesso empresarial, percebi que a mulher que uma vez me tinha descartado como prática temporária para as relações a sério estava agora obsessivamente a seguir a vida estável que tinha deitado fora pela ilusão de grandeza artística. A ironia não me escapou que a Inês tinha sabido do meu noivado com a Rita e do lançamento da minha iniciativa habitacional sem fins lucrativos para compradores de primeira viagem das mesmas plataformas de redes sociais onde uma vez tinha exibido o estilo de vida de marca emprestado. As tentativas dela de reconectar tornaram-se cada vez mais manipuladoras e persistentes conforme a situação legal e financeira deteriorou num pesadelo que fez o meu modesto ordenado de vigilante parecer sabedoria financeira em vez de limitação artística. A nossa festa de noivado foi tudo aquilo que a Inês e eu nunca tínhamos sido, autêntica, com os pés no chão, e rodeada por pessoas que genuinamente se importavam com a nossa felicidade em vez daquilo que podíamos dar-lhes. A Rita e eu tínhamos escolhido o mesmo centro comunitário onde nos conhecemos como voluntários, decoramos a sala polivalente com flores simples e fotos das nossas construções habitat. Recebemos amigos e família que entendiam que amor parecia valores partilhados e respeito mútuo em vez de acessórios de marca e performance nas redes sociais. Estava a meio do meu discurso, a agradecer a toda a gente por apoiar a nossa jornada e a falar sobre como a Rita me tinha ensinado a diferença entre ser a base de alguém e ser o capacho, quando avistei uma figura familiar a espreitar perto da entrada. A Inês parecia terrível, magra demais, vestida com um vestido que provavelmente tinha sido caro uma vez mas agora ficava-lhe como roupa emprestada, o cabelo mais curto e menos cuidado do que me lembrava, tudo nela gritava desespero disfarçado de confiança casual. Ela aproximou-se durante uma pausa no meu discurso, serpenteou pelos nossos convidados com a graça ensaiada de alguém que tinha passado anos a navegar situações sociais onde não pertencia. E senti a mão da Rita apertar na minha quando ela reconheceu a ameaça antes de eu ter processado o que estava a acontecer. Miguel, a Inês interrompeu, a voz dela carregar pela sala com urgência teatral que fez vários convidados virarem-se para olhar. Desculpa interromper, mas preciso mesmo de falar contigo sobre algo importante. A sala ficou silenciosa. Os meus amigos e família sentiam drama mas não entendiam a origem, enquanto a Rita ficou perfeitamente composta ao meu lado, o treino de assistente social dela a ajudá-la a ler a situação com clareza profissional. Fui completamente enganada pelo Tomás. A Inês continuou, lançou-se naquilo que era claramente uma explicação ensaiada desenhada para se pintar como vítima em vez de cúmplice. Tudo o que aconteceu foi manipulação dele, e preciso de alguém que realmente conhece o meu caráter para servir como testemunha, alguém que entende que a nossa história juntos prova que nunca participaria intencionalmente numa fraude. Ela olhou diretamente para mim com aqueles mesmos olhos suplicantes que uma vez me tinham convencido a vender a mota para as candidaturas aos conservatórios, exceto que agora estavam desesperados em vez de confiantes, procuravam salvação em vez de apoio. Tivemos algo real, Miguel. Uma ligação que não pode simplesmente ser apagada pelo tempo ou circunstâncias, e acho que parte de mim sempre soube que a tua estabilidade e honestidade eram exatamente o que eu precisava, mesmo se era imatura demais para as apreciar antes do Tomás me mostrar como manipulação realmente parecia. A vulnerabilidade calculada na voz dela estava perfeitamente calibrada para apelar ao meu velho instinto de resolver os problemas das outras pessoas, ser a base sólida em que toda a gente podia construir os sonhos. Mas senti a presença firme da Rita ao meu lado e percebi que já tinha encontrado alguém que queria construir sonhos comigo em vez de em cima de mim. Inês disse calmamente. Peguei na mão da Rita e senti a certeza sólida de uma parceria baseada em respeito mútuo em vez de dependência financeira. A Rita é a minha primeira escolha em tudo agora, e os teus problemas legais são as consequências naturais de escolher estatuto sobre substância há 4 anos.
A franqueza daquela declaração claramente não era o que ela esperava, e vi a cara dela passar por surpresa, dor, e finalmente uma raiva desesperada que transformou a vulnerabilidade ensaiada em algo mais feio e mais honesto. Não podes estar a falar a sério, disse, a voz a subir com um tipo de indignação com direitos que me lembrava das nossas piores discussões. Pertencíamos um ao outro, Miguel, e tu sabes disso. Tivemos 5 anos de história que tem de contar para algo mais do que seja lá o que isto é. Ela acenou com desprezo na direção da Rita, depois estendeu mesmo a mão para me agarrar o braço com uma posse que se sentia familiar e completamente inadequada, os dedos dela cravar-se na manga como se me pudesse fisicamente puxar de volta a vida que tinha descartado. Foi então que a Rita deu um passo em frente com a autoridade silenciosa de alguém que tinha passado anos a lidar com pessoas em crise, a voz firme e mais profissional quando disse, Inês, precisas de sair agora, esta é uma celebração privada e não és bem-vinda aqui. Enquanto eu tirei o telemóvel para ligar ao coordenador de segurança do local, a perceber que proteger a vida que a Rita e eu tínhamos construído juntos significava finalmente estabelecer limites claros com a toxicidade do passado. O segurança que escoltou a Inês para fora provavelmente ganhava salário mínimo, mas tratou a situação com mais dignidade e profissionalismo do que ela tinha mostrado em toda a nossa relação. E quando a vi partir pelas mesmas portas onde a Rita e eu tínhamos entrado como parceiros, não senti nada além de alívio por ter aprendido a diferença entre alguém que precisava de mim e alguém que me escolhia.